Estamos aqui voltando ao programa Avesso Avesso. Estamos hoje conversando com a Viviane. Viviane, mas conta um pouquinho lá da sua infância, porque na verdade, Viviane, a gente quer aqui o seguinte, a gente quer contar um pouco da história das pessoas, gente que faz na nossa cidade, gente que realiza, gente que pensa, gente que contribui para o crescimento de Campos. A gente quer saber um pouco da história delas, saber o avesso delas. E aí a gente quer saber um pouco da sua história. Você nasceu em Campos? Eu nasci em Campos, mas eu costumo dizer também que eu sou um pouco de São João da Barra, porque o meu pai nasceu lá em São João da Barra, não é? Então eu fui gerada, vamos dizer assim, em Atafona. Então, isso há 56 anos atrás. Então, eu acho que Atafona faz parte da minha vida. Eu percebo que é muito forte na sua vida, faz parte, né? da minha família, porque a minha família... nós sempre sempre fizemos mudanças para passar a temporada de verão em Atafona. E isso era muito interessante porque acontecia com muita gente. Então, era a hora que as famílias... A família Aquino é uma família muito grande, muito numerosa, e sempre houve uma união muito interessante na Irmandade. Não é? E eu acho que isso foi de pai para filho. Quem é Aquino? Seu pai ou sua mãe? Meu pai é filho de Joaquim Tomás de Aquino Filho, não é? O fundador do Grupo Toquino. Exatamente. Então, eu costumo dizer que meu umbigo está enterrado em Atafona. Não está enterrado aqui em Campos, é lá em Atafona. E essa coisa de reunir, de estar junto com a família, é uma coisa que a gente preserva até hoje. E assim com os meus filhos, com a minha mãe, nós temos essa rotina. Isso faz parte da nossa rotina, os encontros aos domingos, nos natais, nas festas, e isso é muito bacana porque esse referencial de família, ele está desaparecendo porque todo mundo hoje é muito ocupado e as pessoas estão brigando uma com as outras, né, Sérgio? Então, eu faço questão de falar sobre isso porque... E é bom registrar. É uma herança que meu pai deixou e que minha mãe preserva isso, então nós temos... Eu percebi, passo de pai para filho. Na pequeno bate-papo que a gente teve, a pré-produção, que a questão familiar é muito forte em você, né, Viviane? Muito forte. Você fala da alegria de estar em família, né? Fala do seu maior prazer, estar em família, da valorização que você dá, ao mesmo tempo das tristezas, que são as perdas em família, né? Então, eu acho que é um dado muito importante, um referencial muito forte na sua vida, é verdade? Exatamente, e com isso, eu criei os meus 3 filhos desta forma, e assim eles também dão muito valor a esses encontros. Eles durante a semana passam lá em casa, vamos tomar um vinho, o meu neto também vai, eu tenho um neto, então a gente está sempre se reunindo, nunca deixando para depois, ou para datas específicas. E eu acho isso muito bacana. Mas quais as lembranças fortes que você tem da sua infância, adolescência? Olha, eu acho que a única coisa... Te dão saudade. Eu acho que a única coisa, Sérgio, que eu talvez não tenha feito... foi jogar futebol. O resto eu brinquei de amarelinha, caracol e tudo que você puder imaginar. Porque você acha que era melhor a infância nessa nossa época do que agora? Não tenha dúvida. Porque tem atualmente, o mundo contemporâneo, você vê que as crianças já logo assim que acabam de nascer, meses depois, eles já estão na creche. Até por falta do material humano, de ter uma secretária, de ter uma babá. Então, isso aí faz parte do mundo moderno, né? Não tem como, porque o material humano cada vez mais longe disso, né? Difícil. E, então, essa infância, as pessoas... os meus filhos já pegaram a coisa diferente, entendeu? Já pegaram a coisa assim mais pragmática, não é? Vamos dizer assim... E o meu avô, Joaquim Tomás, ele reunia os filhos, porque a minha avó, ela pariu 23 filhos. Ela ainda não se contendo... Milagre mesmo. Que faz milagre. Faz. E não se contendo com isso, ela ainda parou um para criar. Então foram 24 filhos que ela cuidou. E meu avô, Joaquim Tomás, ele tem tinha umas histórias muito interessantes.
Eu não tive um certo convívio com ele, infelizmente, mas, não me recordo disso, mas cheguei a conviver. Mas existe uma casa na praia, que é a Vila Maria Júlia, que lá ele concentrava todos os filhos, se reunia com os filhos. Mas onde fica atualmente Dona Nieta? Não, onde fica Magda, Maria Gustavo. Certo. E ali ele reunia os filhos, esses 23 filhos, para tomar banho de rio Paraíba. Ele levava os 23 filhos, mas levava algumas pessoas, então era dividido em grupos. 5 para aqui, 6 para ali. Você imaginou o mergulho dessas crianças? 23 filhos. Contar, quer dizer, né, quando... obviamente que não foram os 23 ao mesmo tempo, porque eles foram nascendo, né? A proporção, porque hoje, só para vocês terem uma noção, foram 23 filhos. O único vivo, o homem, é Aldo Aquino, e 3 mulheres vivas dos 23, entendeu? 4. São 4. 3 mulheres e tio Aldo, que é o único homem vivo. Moram em Campos? Aqui em Campos, uma no Rio, 2 aqui, e ele também em Atafona, passa em Atafona, parte de Atafona aqui. Agora, é mais forte dentro de você, a sua vida aqui, a sua vivência aqui, ou lá em Atafona, ou as duas são iguais? Eu tive uma fase muito significativa, muito importante na minha vida, que foi a transição de dona de casa para profissional. Eu a vida inteira sempre cuidei dos meus filhos. Então, quando chegou um dado momento... Isso se deu tarde na sua vida? Se deu tarde. Eu fiz a faculdade de jornalismo tarde, né? E foi até em função da própria televisão e tudo. Mas você já fazia televisão? Já fazia. Antes de ingressar porque quando eu comecei a apresentar a televisão, um colega de trabalho, foi até o Celso Cordeiro, ele virava para mim, ele apresentava o Bom Dia comigo, e ele então virou para mim e falou assim: Viviane, todos os dias depois do Bom Dia ele falava assim: olha, você tem a beleza, tem o talento, mas precisa do diploma, porque o diploma você vai poder enfiar ele na goela de muita gente. E ali, eu acho que aquilo, ele sabatinando, né, aquela coisa toda, eu então optei realmente. Por que o jornalismo? O que fez? Não, lá, como eu te falei, lá atrás, eu ainda assim, adolescente, eu sempre sonhei, porque eu sempre gostei de escrever. Sempre tive diários, eu sempre gostei de ler. Eu tive uma coleção de Pasquim, o jornal Pasquim, que meu pai naquela época comprava escondido da minha mãe para poder me dar, porque eu ficava na expectativa de receber o Pasquim. Porque o Pasquim é era totalmente, exatamente. Qual era o receio da sua mãe? Ela achava que eu era muito nova para poder fazer aquele tipo de leitura. Tá. E você sabe que eu fazia coleção do Pasquim. Aí, meu pai, quando faleceu, um empregado da minha casa virou para minha mãe e falou assim: olha, peguei aqueles jornais velhos todos e joguei fora. Eu quase que infartei junto, porque aquilo ali acompanhou a minha vida toda. Esse dia vamos lá colher, eu agradeço a você pela compreensão. Não ficou um, entendeu? Então, eu acho que esse gosto para o jornalismo vem lá de baixo, realmente, bem de adolescente. Então você tinha um espírito insurreto desde novinha, né? Com certeza. Quero mudar esse sistema. Viviane, como é que foi o seu ingresso na profissão? Como é que foi a oportunidade? Você gostava de escrever, já sonhava em fazer jornalismo? Não, porque quando eu saí da TV Norte Fluminense, que eu já estava praticamente encerrando o meu curso, que eu fiz na FAFIC, né? Eu sou aluna me orgulho em dizer, eu tive ótimos professores de português. Lá também, na FAFIC também. Nossa, eu tive ótimos professores, maravilhosos. E isso aí foi me deu uma visão de mundo completamente diferente da minha vida anterior. Mas foi uma surpresa para você quando te convidaram para você
fazer televisão, para você ser âncora? Foi, eu disse para o Alair que se você bateu na porta errada, meu amigo. Nós somos da mesma geração praticamente. Eu gosto muito de você, que o Alair sempre foi uma figura assim muito de vanguarda, né? Então, quando eu tomei um susto, eu estava na minha casa, ele bateu o telefone e falou assim, olha, fala o filho. Alair Ferreira Filho, o Alair pai já tinha falecido, o Alaizinho. E ele falou assim, olha, eu não estou te ligando para perguntar se você quer, você será a apresentadora do NF Comunidade. Eu falei assim, você está louco, eu sou tímida, eu não quero de jeito nenhum. Ele falou assim, posso te fazer uma coisa? Você não pode dizer para mim que você não quer se você nunca experimentou. Você tem que experimentar. E eu, na época, estava desempregada. Eu não estava trabalhando em lugar nenhum. Então, eu fui com a cara e a coragem. E dali, eu fui para outros programas de comportamento e os telejornais. E quando terminou essa fase de televisão, eu me lembro que a Diva Abreu, ela soube que eu tinha saído da TV Norte e pediu para que eu fosse ao encontro dela numa reunião no jornal Folha da Manhã. Isso tem quase 20 anos atrás, vamos dizer assim, ou mais. Aí ela chegou lá e falou assim, eu pensei até que fosse para alguma televisão ou algum programa que fosse lançado na época. Ela falou assim, não, eu quero você na área comercial do jornal. Eu falei assim, não, você está chamando a pessoa errada, pelo amor de Deus. Ele falou assim, não, eu faço questão de que você seja a pessoa de confiança minha e que fique com a minha carteira de anunciantes, porque eu estou com a carteira comercial, porque eu já estou com pouco tempo disso. E na época, eu me recordo que realmente eu passei a visitar clientes que eram os clientes da Dilva, direto da casa. Exatamente. E ali fiquei um bom tempo na área comercial e quando surgiu a oportunidade de eu ser convidada para ser diretora do Teatro Trianon. Eu fiquei um bom tempo. Você chegou a fazer a TV Planície, filiada do SBT, que pertencia ao grupo Tanto é que eu pensei que fosse para a televisão. Viviane, essa experiência comercial sua eu não sabia. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu sei que você é uma pessoa de sensibilidade, observadora. Vale, na relação comercial, vale muito mais a aparência, a beleza, ou vale o argumento? Porque eu sei que você sempre é uma mulher bonita. Olha, na verdade, eu costumo dizer... E você deve ter vivido muito isso aí. Exato, com certeza. Eu passei por situações até indesejáveis. Perfeito, acredito. Indesejáveis. Mas o que eu quero dizer a você, que a Diva sempre apostando em mim, né? Ela apostou em mim e eu fui com a cara e a coragem. Naquela época, eu que não entendia nada da área comercial, passei, então, a atuar na área e me deparei com um mundo totalmente diferente. Até porque, totalmente diferente. Perdão, até porque você havia feito jornalismo e não marketing e propaganda. Por isso que eu não queria entrar nessa praia, vamos dizer assim. Mas você ainda não respondeu. Nós vamos para o intervalo agora. Na volta do intervalo você vai responder. Vale a aparência, a beleza física e aí vende mais? Ou vale o argumento? Fica aí, daqui a pouco... Vale tudo! Você vai estar respondendo daqui a pouco para a gente. Fica aí.